Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao Raio-X da Bíblia número 100, edição número 100. É uma edição de recapitulação. Vamos começar, como de costume, com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos invocar a Nossa Senhora em ação de graças por ela ter nos acompanhado durante este percurso do Raio-X da Bíblia até chegarmos a esta edição número 100. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar então esta nossa edição número 100. Como dizia, é um programa, um Raio-X da Bíblia de recapitulação, introdução geral à Bíblia, tocando talvez pontos que já tratamos nas edições anteriores. Gostaria de começar por ler-vos uma afirmação de São Boaventura. São Boaventura diz: ninguém creia que lhe basta a leitura sem a unção, ninguém creia que lhe basta a especulação sem a devoção, ninguém creia que lhe basta a investigação sem a admiração, a atenção sem a alegria, a atividade sem a piedade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina. Ninguém creia que lhe basta a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. É profunda esta afirmação de São Boaventura. Então, vamos, dizíamos, começar esta edição número 100, que é uma edição de recapitulação da introdução geral à Bíblia. Então, a palavra Bíblia vem do grego Bíblia e significa os livros, coleção de livros ou biblioteca. A Bíblia é formada por duas grandes partes: Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, que se refere ao tempo antes de Jesus, e a segunda parte, Novo Testamento ou Segundo Testamento, que apresenta o próprio Jesus com aquilo que foi feito, ensinado e escrito a partir da experiência com Jesus. Os nomes que a Bíblia tem recebido: a Bíblia é conhecida como Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Sagradas Letras, Livro da Aliança, ou também livro sagrado. Agora, o termo testamento não tem o significado como nas nossas línguas.
a palavra testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Testamento disse Brit, em hebraico, Brit, e significa aliança ou pacto. Então, testamento não é como, digamos, como usamos nas nossas línguas modernas, um testamento, alguém deixa um testamento antes de morrer. Não, Berit, em hebraico, testamento, quer dizer aliança ou pacto. Então, Antigo Testamento, podemos dizer Antiga Aliança. Primeiro Testamento, também podemos dizer Primeiro Pacto. Em grego, testamento disse diatheke, também é aliança, então é segunda aliança, segundo diatheke, segundo pacto. Agora, quais são as línguas originais da Bíblia? Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico são línguas muito semelhantes. No tempo de Jesus falava-se o aramaico. Jesus, Virgem Maria, São José, os apóstolos, São Pedro, todos falavam aramaico. Era língua falada, mas escrevia-se em hebraico. As publicações religiosas, sobretudo, eram em hebraico. Mas a língua falada em casa, a língua materna, era o aramaico. Enquanto que o grego era mais a língua acadêmica, dos filósofos, poetas, das publicações, também das pregações em estádios. O apóstolo Paulo pregava em grego nos estádios. Os apóstolos pregavam em grego. Então, aqui temos as línguas da Bíblia. E até o latim era conhecido, sobretudo no Novo Testamento, o latim era usado. Agora, dizíamos que o Antigo ou Primeiro Testamento foi escrito em hebraico, com algumas exceções. A título de exemplo, Esdras 4, 6 até 6, 18 e Esdras 7, 12 a 26. Essas passagens foram escritas em aramaico. E até algumas palavras, alguns termos em Jeremias, alguns versículos, Jeremias 10, 11, isso também acredita-se que foi escrito em hebraico. Depois, em grego, temos livros inteiros no Antigo Testamento, livros inteiros escritos em grego. Primeiro livro de Macabeus, segundo Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, embora o Eclesiástico tenha sido originalmente escrito em hebraico. Agora, temos alguns livros que parcialmente foram escritos em grego. Por exemplo, Esther, Tobias, Daniel, também Baruch. Então, tem algumas passagens em grego. Agora, o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, chamado grego koiné. Koiné quer dizer o grego comum, o grego popular, se queremos. Então, sim, foi escrito o Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento temos mistura de línguas, temos algumas passagens em hebraico,
outras em grego. No Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, o chamado grego koiné, quer dizer comum. Agora, materiais em que foi escrita a Bíblia. Sabemos que os primeiros livros da Bíblia não foram escritos, digamos, em papel. A palavra de Deus foi escrita primeiro, digamos, em pele crua. Era escrita em pele crua, que era pele de carneiro. Se escrevia a mensagem de Deus, as histórias no Antigo Testamento e os provérbios, os relatos que encontramos no Antigo Testamento em pele crua. Depois em papiro, que já era usado já no ano 3000 a.C. no Egito. Já se usava o papiro, já se escrevia em papiro. Depois o pergaminho. Depois outros materiais como pedra, metal, tijolo, cerâmica, folhas de árvores especiais, cascas de árvores, óstraca. Então, esses são os materiais primitivos mais comuns, usados para o registro da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não foi inicialmente escrita no livro de papel. Então, repito, era escrita em pele crua de carneiro, em papiro, pergaminho, pedra, metal, tijolo, cerâmica, casca de árvores, folhas de árvores. Importa também olharmos para as traduções primitivas da Bíblia, da Bíblia, as traduções primitivas da Bíblia. Primeiro, a Bíblia hebraica. Estamos a falar da Bíblia hebraica, quer dizer, do Antigo Testamento. Muitos séculos antes de Cristo, escribas eram as pessoas que escreviam, que copiavam, eram escribas que copiavam. Naquele tempo não existiam fotocopiadoras, copiava-se tudo à mão. Então eram os escribas, estudiosos da palavra de Deus, mas também que copiavam de papiro a papiro. Eram escribas. Então, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo de Israel mantiveram registros da palavra de Deus. Agora, estes registros da palavra de Deus foram conservados com muita devoção e eram copiados muitas vezes e passados de geração em geração, até chegar o papel, e também aí se fazia cópias. Agora, com o passar do tempo, estes relatos sagrados foram reunidos, foram agrupados em três, digamos, grupos de livros, em três categorias de livros. Estamos a falar da Bíblia hebraica, dos relatos do Antigo Testamento. Então, a primeira categoria de livros chama-se Torá. Torá, lei, Torá. Reúne os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, aquela palavra de Deus, aqueles escritos, muitos escritos em papiro, em pergaminho, tudo. Então, tiveram que agrupá-los por categorias, por, digamos, afinidade de autores. Então, o primeiro grupo de livro chama-se Torá, que é o Pentateuco.
O segundo grupo de livros chama-se Neviim. Neviim quer dizer profetas. Aí inclui os profetas anteriores na Bíblia hebraica, na Bíblia do Antigo Testamento, para os judeus. Profetas anteriores eram Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então, esse grupo de livros chamou-se Neviim, profetas. Mas outro, terceiro grupo, chama-se Ketuvim. Ketuvim quer dizer escritos. Aqui reúnem-se os demais livros do Antigo Testamento. Salmos, Provérbios, Job, Eclesiastes, Esdras, Neemias, Daniel, Crônicas, não é? Agora, se passarmos às traduções gregas do Antigo Testamento, porque o que acabamos de ver são as traduções hebraicas. As traduções gregas do Antigo Testamento destacaram a Septuaginta, a versão Septuaginta, chamada também de 70. Isso é do século III ao século II antes de Cristo. Esta é uma tradução muito importante, tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego. Também temos em grego as traduções de Áquila, Símaco e Teodosião, são do século II antes de Cristo. Depois temos ainda em grego, a Hexapla de Orígenes. Este é século III depois de Cristo. Hexapla de Orígenes. É uma compilação em 6 colunas, por isso Hexapla tem a ver com 6 em 6 colunas. Seria a primeira coluna tem a Bíblia hebraica, depois a transliteração, quer dizer, uma coluna onde a Bíblia hebraica é transliterada, quer dizer, onde se escreve o hebraico com a pronúncia, já como se pronuncia. Depois a outra coluna, a Septuaginta. A quarta coluna, a versão de Áquila. A outra, Símaco, e a outra, Teodosião. Então, esta de Hexapla de Orígenes é simplesmente uma compilação, uma Bíblia em 6 colunas. A primeira coluna em hebraico, a segunda coluna, a transliteração do hebraico, quer dizer, da maneira como se lê. Depois a Septuaginta, quer dizer em grego, a terceira coluna. A quarta coluna, Áquila, ainda em grego. Símaco, também em grego. E Teodosião, também em grego. Vamos então passar depois disto, ver outras traduções da Bíblia. Temos também as versões peshita, siríaca, a versão copta, a versão vetus latina. Depois temos a Vulgata de São Jerônimo, que está em latim. Este é do versículo 4. E temos também a Neo-Vulgata, e esta foi promulgada por Papa Paulo VI, em 1978, chama-se Neo-Vulgata. Então, estas são outras traduções, não é? Então, só para a vossa informação, então, as versões peshita siríaca,
a copta e a Vetus latina. Depois a Vulgata de São Jerônimo, que conhecemos, que é em latim, isso é do final do século IV, foi feita a pedido do Papa Dámaso I. Isto também pode ser encontrada na internet, é só no Google colocar Vulgata de São Jerônimo PDF. Então é possível encontrar em latim. E depois a Neo-Vulgata, promulgada por Paulo VI, Papa Paulo VI. Por que não uma brevíssima pausa musical e retomamos a nossa recapitulação, raio-x da Bíblia de recapitulação, dentro de instantes. Irmãos, então retomamos este nosso programa de recapitulação, que, como dizia, é a edição número 100, e eu achei de fato melhor fazer este programa de recapitulação. Então, prosseguimos. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? A resposta é: a Bíblia foi escrita, o autor é Deus, por meio de muitas pessoas inspiradas por Ele. Deus é o autor da Bíblia, mas servindo-se de pessoas por Ele inspiradas. Estas pessoas, inspiradas por Deus, escreveram mensagens para ajudar a sua gente a viver. Então, a Bíblia é palavra de Deus, escrita por pessoas humanas e em linguagem humana. E esta Bíblia foi escrita em lugares diferentes, em épocas também diferentes e por muitas pessoas, muitos autores. A Bíblia foi escrita por intervenção de muita gente. Então, em lugares diferentes, épocas distintas e também por muitas pessoas. Contribuíram para a formação da Bíblia chefes populares, poetas, legisladores ou juízes, profetas, sacerdotes, historiadores, mestres, cantores, políticos, salmistas, apóstolos, evangelistas, sábios, catequistas daquele tempo, missionários, liturgistas, pais e mães de família, jovens, adolescentes, todos contribuíram para a formação da Bíblia,
a intervenção de muita gente nas várias fases de formação da Bíblia. Então, a Bíblia é, sim, palavra de Deus em palavras humanas. É palavra de Deus em palavras humanas. Não há que esquecer isso. É muito importante não esquecer a forma humana da palavra de Deus. Senão, corremos o risco de tratar a Bíblia como uma coisa mágica. Não é uma coisa mágica. É palavra de Deus, merece todo o respeito, mas escrita em palavras humanas. Palavras humanas quer dizer histórias, provérbios, não é? Discursos, cantos, tudo isso. Depois temos entoações de voz, repetições, tudo isso é humano. Então, Deus serviu-se de tudo isso para poder transmitir a sua mensagem. Agora, os chamados exegetas ou hermeneutas, aqueles que se dedicam a perscrutar os livros sagrados, a aprofundar a Bíblia, eles estudam a Bíblia com os instrumentos que a ciência coloca à disposição para poder extrair dessa palavra humana, extrair a mensagem divina. Então, esta Bíblia, sendo palavra de Deus em palavra humana, ela deve ser interpretada. Deve ser interpretada. Cada afirmação da Bíblia deve ser contextualizada no seu, digamos, no seu ambiente original primeiro, lá onde foi escrita, com aquelas pessoas, naquele ambiente histórico, naquele contexto cultural. Depois contextualizada também digamos, na realidade de hoje. Porque esta Bíblia, digamos, sendo palavra de Deus, não caduca. Ela é eterna. É sempre atual. Então, escrita há muito tempo, mas capaz de transformar vidas de todos os tempos. Homens e mulheres de todos os tempos podem encontrar na Bíblia uma novidade, uma verdade para si, uma luz para as suas vidas. Então aí evitaríamos o abuso da Bíblia. A Bíblia deve ser usada, digamos, com cabeça. Tem que ser, insisto, interpretada. Deve ser interpretada. E para interpretar a Bíblia não basta fechar os olhos e invocar o Espírito Santo. E é preciso ter ferramentas de interpretação, instrumentos de interpretação. As palavras hebraicas, os lugares que são mencionados na Bíblia, os contextos culturais da Bíblia, depois passar a aplicação para o contexto atual. Outro ponto que gostaria de recapitular, já que estamos a fazer esta edição número 100 do Raio-X da Bíblia, uma edição de recapitulação, que a questão da divisão da Bíblia em títulos, capítulos e versículos.
A Bíblia, mesmo a primeira Bíblia, não continha títulos, capítulos e versículos, nem subtítulos. Isso veio depois. Não traziam, os textos originais não traziam títulos, subtítulos, capítulos, versículos. Isso veio muito depois. Foi colocado para facilitar a procura de citações e também para dar ideia dos blocos dos livros. Então, quando nós tomamos nas nossas mãos a Bíblia, ali tem, por exemplo, títulos. A cura do cego de nascença. Outro título, Nascimento de Jesus. Outro título, Visita de Maria à sua prima Isabel. Aqueles títulos não são palavra de Deus. Esses títulos da Bíblia não são palavras de Deus. Mesmo as notas, as explicações, as notas marginais, as explicações não são palavra de Deus. Mesmo os versículos, os números, não são palavra de Deus, são elementos que foram inseridos para facilitar a leitura e a compreensão do texto sagrado. Podemos também aqui a questão ver algumas tentativas de divisão da Bíblia em capítulos. Uma das primeiras experiências conhecidas é a de um ensaio judaico. A lei e os profetas foram divididos. A lei, a Torá, e os profetas Neviim foram divididos para facilitar a leitura nas celebrações na sinagoga. A lei e a Torá foi dividida, a título de exemplo, foi dividida a Torá em 54 secções ou divisões. Depois temos os profetas que não foram divididos, foram apenas selecionados 54 trechos, haftarot, seriam despedidas, são divisões em 54 trechos. Depois, círculos cristãos, as primeiras notícias sobre a divisão da Bíblia nos círculos cristãos, já no Novo Testamento, são do século V. Algo de curioso aqui, esta divisão do texto do Novo Testamento do século V, Mateus continha 68 capítulos. Tá vendo? Agora podeis tomar a vossa Bíblia para confrontar quantos capítulos tem Mateus hoje. Mas a primeira divisão do Novo Testamento em capítulos, Mateus tinha 68 capítulos, Marcos tinha 48, Lucas, vejam, Lucas tinha 83 capítulos e João tinha 18 capítulos. Agora, esta experiência de divisão da Bíblia em capítulos foi protagonizada por Etienne Langton, em 1150 a 1228, foi arcebispo, depois foi arcebispo de Cantuária. Ele foi um intelectual de renome, era exegeta, era biblista, era teólogo, pregador, poeta, nos meios litúrgicos lá na Inglaterra.
Agora, na medida em que os estudos da Bíblia progrediam, a divisão em capítulos mostrou-se insuficiente. Aquela divisão que dizíamos de Mateus 68 capítulos, Marcos 48, Lucas 83 capítulos, João 18, esta divisão era insuficiente para poder estudar bem a Bíblia. Então, foi por aí que um frei dominicano italiano, Pagnini, de 1470 a 1541, dividiu os capítulos dos livros do Antigo Testamento também em versículos. E no ano de 1528, na França, publicou uma Bíblia com os capítulos subdivididos em frases mais pequenas. Mas a divisão assim minuciosa como a temos hoje deve-se a Roberto Estevão, ou Roberto Stefano, não é? Que foi um editor protestante que fez pequenos retoques à divisão de Pagnini para o Antigo Testamento e aplicou o mesmo esquema ao Novo Testamento. Porque, de fato, este Pagnini não havia feito a divisão dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, mas foi o Etienne que fez esta divisão. E só foi o Papa Clemente VIII, que na Igreja Católica já oficializou a nova divisão do texto bíblico. Isso já estamos a falar do ano 1536 a 1605. Né? Mas assim, exatamente ele fez esta primeira publicação da Bíblia no mundo católico, já oficial, com a nova divisão de versículos. Isso aconteceu no dia 9 de novembro de 1592. Aí encontramos a divisão definitiva da Bíblia em capítulos e versículos para o mundo católico. Façamos outra pausa, porque percebo que, embora seja uma recapitulação, pode tornar-se pesado para talvez quem nos sintoniza pela primeira vez. Então, mais uma pausa de alguns instantes e voltamos dentro de instantes. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso
Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Irmãos, bem-vindos à terceira parte do nosso raio-x da Bíblia, edição número 100, uma edição de recapitulação. Quando e onde foi escrita a Bíblia? Quando, primeiro? A Sagrada Escritura foi, como dizíamos antes, sofreu um longo processo de elaboração, que pode ser datado entre o ano 1250 a.C. ao ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Então, entre o ano 1250 a.C. e o ano 100, durante esse tempo, foi elaborada toda a Bíblia, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse. O Antigo Testamento levou mais de 1000 anos para ser escrito. Imaginem-se vocês. O Antigo Testamento levou mais de 1000 anos. O Novo Testamento levou mais ou menos 50 anos. Para saber, digamos, a datação de cada livro, não vou agora entrar a mencionar quando é que foi escrito o Gênesis, quando foi escrito, digamos, o Deuteronômio, quando foi escrito Jeremias. Então, podemos encontrar isso na introdução das Bíblias, aquelas Bíblias que têm notas explicativas, aquelas Bíblias que têm introduções de livros. Então, nas introduções ou comentários de cada livro, lá podeis encontrar quando é que foi escrito, por exemplo, o Evangelho de Mateus, quando foi escrito o Evangelho de Lucas, quando foi escrita a carta de Paulo aos Romanos, quando foi escrito o livro de Jeremias. Então, convido-vos sempre a ir às introduções de cada livro, ou às vezes às introduções dos blocos, não é? de cada bloco de livros. Agora, onde foi escrita a Bíblia? O Antigo Testamento, dizíamos, foi escrito não só num lugar, mas em diferentes lugares. Primeiro, em Judá, isso é, no Reino do Sul, na Palestina, não é? Em Judá. Segundo, na Samaria, quer dizer, no norte da Palestina. Judá é no sul. Então, foi escrito em Judá, no sul da Palestina, e Samaria, isso está ao norte da Palestina. Também o Antigo Testamento foi escrito, alguns livros foram escritos na Babilônia, onde o povo judeu estava no exílio, nos anos 587, 539 a.C., não é? Também no Egito, em África, muitos judeus viviam na diáspora no Egito. Então, aí encontramos outros livros do Antigo Testamento que foram escritos no Egito. Então, na Palestina, no Reino do Sul e no Reino do Norte, na Babilônia, porque os israelitas estavam lá no exílio, e no Egito, porque os judeus estavam lá na diáspora. Então, assim foi, estes são os lugares em que foi escrito o Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, onde é que foi escrito? Na Palestina, a terra de Jesus, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália, sobretudo em Roma. Então, o Novo Testamento na Palestina, na terra de Jesus, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália, sobretudo em Roma. E para também ir terminando, gostaria de destacar aqui como nasce o povo de Israel
a formação do povo de Israel. Embora seja difícil saber ao certo quem, como e quando o povo de Israel se formou, não é? É certo que é como todos os outros povos, são uma mistura de vários povos, de vários grupos, e que pode ser subdividido em três grandes grupos que depois vieram a formar o povo de Israel. Eu gostaria de destacar o grupo abraâmico, pastores descendentes dos patriarcas, o grupo mosaico, quer dizer, aquele grupo que fugiu do Egito, o grupo sinaítico, são os beduínos de Seir, não é? O grupo sinaítico, e temos também o Hapiros, que eram grupos oprimidos das periferias de Canaã. Então, estes grupos, por volta do ano 1250, já se haviam unidos assim, e constituído o que nós chamamos de povo de Israel. Agora, o grupo nativo das terras de Canaã era formado por pastores e agricultores que residiam lá na terra de Canaã. Agora, com o surgimento das cidades-estados, começam a viver em situação de escravidão. Fogem para as montanhas, escapam dos impostos e das perseguições. E estes nativos depois misturam-se com os grupos vindos de outras regiões. Agora, nós dizíamos, por exemplo, o grupo abraâmico é o grupo ligado aos patriarcas, os pais bíblicos, Abraão, do qual deriva o nome de grupo abraâmico. Pastores seminômadas, não é? que mudavam frequentemente de lugar em busca de pastagens para o seu rebanho, ovelhas e cabras. Ele poderia ser incluído no grupo nativo, este grupo abraâmico, mas devido à sua importância e à grande mobilidade é considerado um grupo à parte, diferente. Depois falamos também do grupo mosaico, é o grupo liderado por Moisés, de quem recebeu o nome mosaico. Talvez seja o grupo mais expressivo que formou o povo de Israel, aquele grupo que fugiu da escravidão do Egito, liderado por Moisés e Josué. Estes não eram nômadas, como o grupo abraâmico, não eram nômadas, mas eram trabalhadores já escravizados pelo rei do Egito, o faraó. Depois temos o grupo sinaítico, que era formado por beduínos pertencentes às tribos que viviam no deserto. Estes provavelmente vieram do sul do Mar Morto, região de Madiá, e se estabeleceram nas regiões montanhosas de Canaã. Agora, é diferente do grupo abraâmico, porque este era formado por não palestinenses. Alguns estudiosos pensam que este grupo sinaítico depois juntou-se com o grupo mosaico. Agora, nós podemos, de fato, ficar com esta hipótese de que o povo de Israel o povo de Israel de que ouvimos nós na Sagrada Escritura não foi um grupo único e coeso desde o início, mas foi uma junção de vários grupos. E gostaria de repetir: o grupo abraâmico, o grupo mosaico, o grupo sinaítico e também os apiros, que é o grupo dos oprimidos das periferias das cidades de Canaã. E poderíamos terminar, talvez, recapitulando a questão de como é que se aprendia a Bíblia. Quais eram as instâncias de aprendizagem da Bíblia? Primeiro,
indo sobretudo para o Antigo Testamento, era a casa da família, a família, né? A família, onde se aprendia o Shema Israel, quer dizer, as partes importantes do credo do hebreu, o credo. Então, as partes, não só partindo do Deuteronômio, mas também, sobretudo, dos profetas, as partes principais dos oráculos do Senhor no Antigo Testamento. Então era a casa, jogava um papel muito importante a família para aprender a religião judaica, os textos da religião. O segundo contexto, o espaço de aprendizagem da Bíblia era a chamada sinagoga. A sinagoga. Sinagoga é grego, é a casa de oração, que também em hebraico chama-se Bet Tefilá, ou Bet Knesset, também é a casa de oração. Existia também no tempo, já no Novo Testamento, Cafarnaum, e os primeiros cristãos, antes de terem igrejas em casa, iam à sinagoga, a casa de oração, rezavam lá. Depois dividiram-se, aqueles que se converteram ao cristianismo no Novo Testamento, nos primeiros anos iam à sinagoga, rezavam lá, mas depois independizaram-se, ganharam autonomia. E o terceiro espaço de aprendizagem da Bíblia era a escola sinagogal, que fazia parte do complexo da sinagoga, da Bet Tefilá, daquela casa de oração, mas havia um anexo que se chamava escola sinagogal. E as escolas sinagogais, chamadas também Casa do Livro, serviam mais para ler, declamar os textos sagrados. Beit HaSefer seria a Casa do Livro, o Beit HaSefer, a Casa do Livro. Então, estes três espaços eram muito importantes. Então, primeiro a família, depois a sinagoga, o espaço de oração, depois a escola sinagogal, o espaço para ler, proclamar, declamar os textos, memorizar em voz alta os textos sagrados. Agora, claro, esta última parte poderia também ser aplicada a nós hoje, não é? Resgatar a família como um espaço para aprender e aprofundar a Bíblia. A família, antes de tudo. Depois a sinagoga, a casa de oração. Para nós seria a igreja, a capela, a pura casa, o lugar onde a gente se encontra para rezar, mas rezar com textos bíblicos, não só com voz, digamos, com orações espontâneas e inspiradas, com textos bíblicos, a casa de oração. Depois, a escola sinagogal, para nós seria o que chamamos hoje de catequese, mas a nossa catequese tende a ser repetitiva e às vezes não aprofunda os textos bíblicos, não memoriza os textos bíblicos, enquanto que a catequese, que se chamava escola sinagogal, ou Beit HaSefer, então era mesmo a casa do livro, onde se memorizava, aprender de cor os textos sagrados
para depois saber vivê-los. Porque se alguém não conhece os textos sagrados, como pode viver a mensagem de Deus que os textos contêm? Então, irmãos, penso que podemos ficar por aqui. Um programa de raio-x da Bíblia, de recapitulação de coisas muito comuns, simplesmente para depois, digamos, refrescarmos a nossa mente. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até para a semana, onde teremos a edição número 101. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.